Levítico capítulo 10. Vamos fazer a leitura de Levítico capítulo 10. Vou marcar aqui meu tempo, que eu todos encontraram? Diga amém, né? Então vamos fazer essa leitura. Eu vou estar lendo, você pode acompanhar na sua Bíblia. Levítico capítulo 10 diz assim, no versículo 1 ao versículo 7: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogos e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo diante do Senhor e o consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: é isto que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafão, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e o levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desdenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Levítico capítulo 10. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de estarmos nesse momento e desfrutarmos de louvores, também, Senhor, da exposição da Tua Palavra. Nesse momento, Pai, peço sabedoria para expor de forma entendível. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje, o tema que eu dou dessa mensagem é o perigo do desleixo. O perigo do desleixo. Logo em negrito, você vai encontrar acima do capítulo, ele diz: o sacrilégio do serviço sacerdotal de Nadab e Abiú, aberração. Ou seja, né, eles oferecem a Deus algo que Deus não havia permitido a Deus. Capítulo 1 do livro de Levítico, nós chamamos que eles faziam um sacrifício de holocausto, a oferta de holocausto. Capítulo 2, eles faziam sacrifícios de manjares. Capítulo 3, pacífico. 4, ofertas pelo pecado. Capítulo 8, eles fazem, Arão consagra a sua família diante de Deus, a si e sua família. Capítulo 9, ele faz uma oferta, uma consagração do povo e também de si mesmo a Deus. E a gente vai, em todos esses capítulos, encontramos a palavra que disse mais o Senhor Moisés, disse o Senhor Arão, disse o Senhor. Então, quer dizer, sempre Deus estava estipulando o que o povo deveria fazer. Não era o jeito que o povo queria fazer, não era a forma que eles queriam, mas era a forma de Deus. E eu dou tempo para essa mensagem hoje à noite, irmãos, o perigo do desleixo. Talvez você ou alguém conhecido já realizou uma tarefa, às vezes, que não foi cumprida, de acordo com o que foi permitido, né? E a falta de atenção, muitas vezes, no nosso cotidiano, no nosso afazer, das pessoas, muitas vezes podem prejudicar ela mesma, ou até o ambiente onde ela trabalha, por falta de atenção. Imagina se você está lá no seu serviço trabalhando, alguém que trabalha com serra elétrica, todos os dias estiver, vamos dizer, nos pensamentos longe, né? E ele acabar decepando a mão fora, por falta de atenção. Ou alguém que está trabalhando
num lugar bem alto, aliás, e essa pessoa começa ali a ficar descuidada e logo ela sofre um acidente. Não é tão diferente quando a gente olha para esse texto, irmãos, o desleixo desses dois irmãos. Eles eram filhos de Arão. Arão foi estipulado para ser sacerdote no santuário de Deus, e nesse momento o que acontece? Esses dois irmãos entram no santuário e profanam, trazem diante de Deus uma aberração que Deus não havia permitido. E o que é desleixo? O desleixo é quando uma pessoa deixa de ser atenciosa com algo ou alguém. Um indivíduo desleixado, irmão, não demonstra empenho com as atitudes e responsabilidades que possui. Logo, o resultado não sai como esperado e pode até mesmo causar prejuízo para ela ou as pessoas que estão próximas dela. E o capítulo 10 de Levítico, Nadab e Abiú, aqui os filhos de Arão, eles morreram perante o Senhor por agirem de forma desleixada, sem zelo, sem cuidado pelas coisas de Deus. E eles trouxeram diante do Senhor o fogo estranho, que a Bíblia descreve no versículo 1. E por quê? E o que era o fogo estranho? Não sabemos o certo, mas o fogo estranho nesse momento foi a profanação relaxada, a irreverência e a falta de zelo desses dois irmãos diante do Senhor. O capítulo 9 ele é bem interessante, por quê? Porque o capítulo 9, irmãos, ele mostra o povo como ele devia se aproximar de Deus na adoração, e as bênçãos e os benefícios que resultariam. Veja só o versículo 9, quando Arão e seus filhos fazem o sacrifício, ele diz capítulo 9, versículo 23, 24, diz: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E consumindo o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Pensou aqui no capítulo 9, Arão faz, o Senhor aceita a oferta dele, o fogo do Senhor desce e consome a oferta. Demonstra que eles fizeram da forma correta. Mas capítulo 10, eles encontram diante de Deus uma profanação. O povo leva diante de Deus a sua forma. E o capítulo 10 nos torna claro quão rapidamente a restituição aqui, a retribuição divina, aliás, veio sobre aqueles que recusaram seguir as orientações, ou seja, insistiram em algo que não era do jeito de Deus, mas era da própria forma deles. Nadab e Abiú aqui eles servem de uma lição de que não se pode simplesmente vir a Deus de qualquer jeito. De qualquer jeito. E por isso, irmãos, que nossa proposição de hoje à noite é desfazer a obra do Senhor com zelo. Fazer a obra do Senhor com zelo. Há tantas pessoas que têm feito a obra do Senhor de qualquer forma, né? E a gente olha para os exemplos bíblicos, quando a gente olha para Caim e Abel, quando Deus diz para os dois irmãos que a oferta que ele recebia era somente derramamento de sangue, mas Caim quis trazer diante de Deus a sua própria oferta. Ele era agricultor, Caim era agricultor e Abel criava ovelhas, criava gado. Abel ofereceu o melhor do seu rebanho, mas Caim ofereceu o melhor da sua lavoura, da sua plantação. Mas Deus não aceitou de Caim. Por quê? Porque era o jeito de Deus, era a forma de Deus. Deus estipulou como ele queria. Nesse momento, esses dois irmãos também entraram diante do Senhor, como diz o versículo, trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E quais os cuidados que devemos ter na obra de Deus? Quais os cuidados que devemos ter na obra de Deus? Em primeiro, o versículo 1 diz que Nadab e Abiú, filhos de Arão, trouxeram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que lhes não ordenaram. E o texto mostra, irmão, o procedimento de Nadab e Abiú. Aqui a gente pode notar, por exemplo, os três verbos: tomaram, ou seja, pegaram, colocaram e trouxeram.
primeiro lugar, eles tomaram seus incensários. O texto descreve que eles tomaram seus incensários. Ou seja, o que era um incensário? Era um tipo de vaso de forma de um copo na ponta de uma alça longa de tigela. Seria mais ou menos aqueles, não sei se vocês já assistiram aqueles filmes antigos, aqueles castelos que eles usavam, aquelas coisas, mas era mais ou menos parecido, não é descrito da forma correta. Talvez era só uma bacia ou algo assim, né? Um cano, uma alça e em cima um tipo de tigela. E cada um pegou o seu instrumento. Não sabemos ao certo que era do uso pessoal deles ou se era algo que já estava dentro do santuário, que eles chegavam, pegavam e levavam até onde eles deveriam fazer o altar. Mas a Bíblia diz que eles tomaram cada um o seu incensário. O incensário era esse tipo de tigela sobre o pedestal, que é descrito em Ezequiel 8:1, e era também apresentado, irmão, num altar de ouro diante do Senhor no templo. E não se sabe exatamente, né, se era o uso pessoal de Nadab e Abiú, ou se ficava no santuário para o uso do sacerdote. Mas o que se sabe, o incensário deveria ser usado apenas para fins sagrados. E segundo o texto, também, em segundo lugar, o texto diz que eles colocaram fogo no incensário ou incenso. O que era incenso? Né? Além de tomarem cada um seu instrumento, eles colocaram fogo no incensário. O sacerdote, irmãos, normalmente ele enchia o incensário com carvão vivo e fogo sagrado do próprio altar do holocausto, e levava para o santuário e jogava sobre eles brasa de incenso doce, que enviava ali uma nuvem diante do santuário, que enchia o santuário com uma fragrância que emitia um odor agradável ao Senhor. E alguns estudiosos vão dizer que talvez quando eles entraram diante do Senhor, talvez eles não fizeram o procedimento que Deus pediu para eles. Eles tomaram seus instrumentos, que eles eram fazer todo aquele processo de, vamos dizer, de oferta diante do Senhor. Eles talvez usam uma mistura diferente ali, e isso criava uma fumaça diante do Senhor que ia como um odor agradável diante de Deus. E essa prática, irmão, ela estava ligada de forma íntima somente ao sumo sacerdote. E na maneira que eles usaram aqui também é descrita em Levítico 16:12. E a brasa, talvez que eles usaram, talvez acenderam sua própria brasa. Talvez, alguns comentaristas dizem que talvez eles acenderam sua própria brasa. E entre na entrada do santuário tinha um braseiro. E os sacerdotes mantinham aquele lugar sempre aceso, para quando eles chegassem, eles pegassem a própria brasa e colocaram no seu incensário e ali jogassem o incenso, para que ele criar um aroma agradável diante do Senhor. Essa era a exigência diante do Senhor. E os dois irmãos, amados, eles fazem de forma profana. Os dois irmãos, eles não tinham o direito de oferecer nem autoridade naquele momento, porque era uma tarefa somente do sumo sacerdote. E é possível que eles não procederam conforme descrito em Levítico 16. As suas ações levaram a grandes consequências. O terceiro verbo que a gente encontra aqui, que eles trouxeram, além de eles pegarem cada um seu incensário, puseram algo que não era lícito a eles também trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Em terceiro lugar, eles trouxeram fogo não autorizado. O termo aqui estranho e não autorizado também, conforme outra versão diz, é demonstrado lá em Êxodo capítulo 30, versículo 9, que a palavra de Deus diz: não ofereceis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Deus dando a descrição de como o povo deveria chegar para o adorar dentro do santuário. E ficou óbvio aqui, irmão, que nem Moisés, nem Arão, nenhum deles tinham ali sido consultados acerca daquele incidente, dessa mudança repentina de procedimento. E portanto, aqui, irmão, a ação de Nadab e Abiú era uma desobediência
ao sacerdote. Nem Moisés, nem Arão estavam cientes daquilo. Levítico capítulo 16, 12 a 23, ele enfatiza o uso apropriado que o sumo sacerdote deve ter no cuidado para oferecer um incenso aromático diante do Senhor. E o uso aqui do incenso se assoma também no dia da expiação. E foi o que Nadab e Abiú deixaram de usar. Eu não vou ler o capítulo 16 porque são alguns versículos, mas ele demonstra a forma que os sacerdotes deveriam proceder diante do Senhor. E o fogo estranho, colocado diante do Senhor, poderia ser primeiro o uso da brasa que não foi tirado do altar de bronze, conforme ordenado. Talvez eles só entraram naquele local, né, e estava ali a brasa que os sacerdotes não deixavam se apagar, e eles talvez não usaram de lá, levaram a sua própria brasa. Segundo, também poderia oferecer incenso em outro horário, talvez teria sido isso, e não em um conjunto de sacrifícios da manhã e da tarde. Terceira possibilidade poderia também ser que estivessem bêbados, conforme foi proibido no capítulo 10, versículo 9, onde Moisés diz a eles: falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação. Talvez era uma possibilidade de eles estarem bêbados quando eles entraram diante de Deus. Enfim, irmãos, independente do que a expressão fogo estranho pode significar, literalmente aquele contexto ficava evidente ali da ideia principal transmitida, que indica uma profanação do culto ao Senhor. Eles não procederam conforme o Senhor tinha pedido, estipulado a eles. E o que nós podemos aprender com esses 3 procedimentos deles? Em primeiro lugar, que os mesmos objetos ou coisas que usamos para glorificar a Deus podem ser usados também para desonrá-lo. Os mesmos lábios, aliás, que louvam o Senhor durante o final de semana, podem ser usados também durante a semana para desonrá-lo. Os mesmos lábios que às vezes cantam na igreja louvores ao Senhor, durante a semana também pode ser usado para falar um palavrão, para falar coisas ilícitas. E muitas vezes, irmãos, estamos levando diante do Senhor o fogo estranho, aquilo que muitas vezes não agrada a Deus. As palavras levianas, e o mesmo instrumento que pode ser usado para a glória de Deus pode ser usado para desonrá-lo. Eu lembro uma vez que eu estava visitando uma igreja e eu encontrei o violão. Estava escrito nele: não me usa para tocar música mundana, porque eu sou usado para a glória de Deus. E eu achei bem interessante aquilo. Não toque música mundana em mim, porque eu sou de uso exclusivo do Senhor. E aquilo me chamou muita atenção. Mas às vezes, os mesmos instrumentos tomamos podem ser usados tanto para a glória de Deus, mas também para desonrar a Deus. Devemos ter muito cuidado. Segundo, devemos tomar muito cuidado como estamos procedendo diante do Senhor. Se é segundo o querer do Senhor ou segundo o meu querer, o meu gosto, o meu estilo. Nadab e Abiú, eles não só tomaram, mas eles puseram neles fogo. A gente não sabe ao certo se esse fogo era aquilo que estava lá descrito para eles usarem, ou se eles usaram o próprio fogo. Eles dizem: eu vou usar o meu próprio jeito. Forma desleixada, relaxada, sem zelo diante de Deus, sem reverência. Eu vou usar o meu próprio estilo, porque eu gosto disso, eu vou fazer isso. E o Senhor, irmãos, é um Deus zeloso, é um Deus santo, é um Deus que não aceita as coisas conforme o nosso querer. Hoje a gente não sabe mais o que é santo e o que é profano, está tudo misturado. Devemos tomar muito cuidado como estamos procedendo diante do Senhor. Se é segundo o querer do Senhor, ou segundo o meu querer, o meu estilo, a minha forma. Em terceiro lugar, devemos ter muito cuidado com o que estamos trazendo ou de como estamos agindo diante do Senhor. Devemos agir, amados, não devemos agir, aliás, de forma relaxada, irreverente e com falta de consideração por Deus, que foi a forma que eles usaram.
Ah, pastor, mas hoje a gente olha aí o pessoal deita e rola em cima do púlpito, né? Na igreja. Saiba que Deus, irmãos, um dia acertará conta com esse povo. Então vamos ver depois, né, também. Devemos ter muito cuidado, irmãos, no nosso proceder diante do Senhor. Que nós estamos levando diante do Senhor. Se a nossa vida realmente é uma vida consagrada. Em segundo lugar, o que devemos ter cuidado na obra do Senhor, nós devemos ter cuidado com a consequência. Veja só o versículo 2, ele diz assim: e então saiu fogo de diante do Senhor e consumiu, e morreram perante o Senhor. E morreram perante o Senhor. Devido a eles terem procedido de forma relaxada, irreverente diante do Senhor, eles sofreram uma consequência pelos atos deles. Primeiro, porque Deus é fogo consumidor. Veja só, irmãos, que Deus ele não tolerou o pecado de Nadab e Abiú. O texto bíblico nos diz o que? Saiu fogo de diante do Senhor e consumiu, e morreram perante o Senhor. Levítico 10, 12. Isso está de acordo, irmãos, com o padrão de santidade e justiça de Deus. Frequentemente no Antigo Testamento, o que ele nos diz? Nos diz que, aliás, nos exorta que ninguém pode se aproximar de Deus inadequadamente. Vamos lá em Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Versículo 12 e versículo 21. Versículo 12 ele diz assim: marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Veja só como a seriedade da santidade de Deus era séria. Deus é um Deus de santidade, é um Deus que não tolerava que o homem agisse de forma profana diante dele. Veja o versículo 19, do capítulo 19 de Êxodo, diz assim, versículo 21, aliás: e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não transpasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Eles tinham um limite para o povo chegar. Eles não podiam se chegar de qualquer forma diante de Deus. Em Levítico 9, versículo 24, irmão, 2 versículos antes, o fogo vinha do Senhor em aceitação a Israel e a sua adoração, o que era uma bênção, né, para eles, o que era uma bênção quando se tratava de resultados e atitudes fiéis, que nem tanto pode ser, né, mortal sem aprovação, e pela desobediência pode ser mortal. E esse fogo aqui consumiu Nadab e Abiú, ou seja, matou-os. Seus primos tiveram que tirar eles ali na túnica, né? O versículo vai dizer: e a morte deles, irmão, foi a consequência de uma ação que não condizia com o procedimento ordenado pelo Senhor. Deus é zeloso e não gosta que as pessoas sejam infiéis a Ele. De forma semelhante também, amados, a mortes, encontramos mortes posteriores na palavra de Deus. Usar, por exemplo, 2 Samuel 6, capítulo 6, 6, 7. Uzá queria apenas tocar na Arca da Aliança. E o que aconteceu com Uzá? Ele morreu. Inocentemente, a santidade de Deus estava na arca. Quando a arca ia passando, Uzá queria somente tocar na arca de Deus, mas ele morre ao tocar. Porque Deus é Deus zeloso. Deus havia dito que não era para proceder daquela forma, não era para se aproximar de qualquer jeito. Para se aproximar de Deus, no tabernáculo, o homem tinha que ter uma vida santa. E é interessante que o próprio livro de Levítico descreve que o sacerdote, ao entrar, ele levava um sino no pé. E quando o sino parasse de tocar, dizia que o santuário já havia morrido. Ele não podia ter pecado no seu coração diante de Deus. Ele tinha que ser um homem santo diante de Deus, senão ele morreria ao oferecer sacrifício diante do Senhor no santuário. Só para nós sabermos como é séria a santidade de Deus.
Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Vamos lá, Atos capítulo 5, outro exemplo que nós encontramos na palavra de Deus. Ananias e Safira são um exemplo de quem mentem ao Senhor, tentaram mentir. Versículo 5 ele diz, de Atos 5, versículo 5 ele diz: ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Veja só o versículo 10, diz assim: no mesmo instante caiu ele aos pés de Pedro e expirou. Entrando o moço, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto ao marido. Aqui a purificação e a perseguição, né? E o momento que Ananias e Safira prometem dar metade de toda a sua terra ao Senhor, mas depois eles talvez se arrependeram e tentaram tirar parte para eles. Mas o Senhor fala, quando Pedro encontra com eles, diz: olha, vocês prometeram dar tudo, né? Por que vocês prometeram isso ao Senhor? Se vocês tivessem prometido, o Senhor com certeza não faria isso. E os dois morreram diante do Senhor por terem tentado mentir ao Espírito de Deus. E o que nós podemos aprender, irmãos, com esse texto, com essas lições tão preciosas que nós encontramos na palavra de Deus? Em primeiro lugar, que devemos ter muito cuidado com as consequências de nossas atitudes. O escritor de Hebreus, ele faz uma citação do livro de Deuteronômio ao escrever, em Hebreus capítulo 12, 29, ele diz: porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Ninguém pode se aproximar de Deus por suas próprias obras ou méritos. Ninguém. A única forma de alguém se aproximar de Deus de modo aceitável, através dos méritos de Cristo, e não dos seus próprios méritos. Assim como o homem era aceitável diante de Deus somente através dos sacrifícios em Levítico. A única forma de alguém se aproximar de Deus é através de Cristo. Qualquer outra coisa será fogo estranho diante do Senhor. E segundo, Deus é fogo consumidor e consumará a seu tempo profundo. A seu tempo profundo. Às vezes nós nos perguntamos, né? As pessoas aí deitam e rolam. As pessoas profanam o nome de Deus. O profano andando junto com o santo. Mas isso não acontece com Deus, irmão. Nosso Deus, Ele é fogo consumidor e Ele consumará os homens que profanam o seu nome. Devemos cuidar do nosso aspecto, irmão, aliás, da nossa vida diante de Deus. Devemos fazer a obra de Deus com zelo. Devemos fazer a obra de Deus com zelo. As pessoas hoje estão fazendo de forma desleixada. Elas chegam na igreja e querem fazer de qualquer forma. Elas querem fazer a obra de Deus do seu jeito, do seu estilo. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Entendeu? Será que nós estamos estudando a palavra de Deus para ver o Deus sério que nós estamos servindo? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, as leis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Deus estipula as leis ao homem para ele seguir. E Deus diz: é dessa forma. E no Novo Testamento, Ananias e Safira são exemplos também que isso procede. E o homem diz: pastor, mas a gente vê hoje as pessoas fazendo de qualquer jeito, né? Tem igrejas que têm até show diante de Deus Santo. Você imagina isso? Deus nos consumirá, porque Deus é fogo consumidor, e Deus consumirá o profano a seu tempo, quando Ele voltar. Devemos ter cuidado, irmãos, do nosso procedimento diante do Senhor, para não levar fogo estranho diante do Deus zeloso, porque Deus é zeloso. E segundo, aplicação, sabendo que Deus pune também quem age de forma desleixada na sua obra. Devemos cuidar, porque Deus, a quem servimos, é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor, como diz em Hebreus. Devemos começar hoje a sermos crentes zelosos diante do Senhor. O que você tem trazido diante de Deus? Como nós temos agido diante de Deus? E às vezes antes de eu vir pregar, às vezes eu fico um pouco apreensivo, né, durante o domingo. Fico pensativo em casa. Eu lembro uma vez
de um pastor que eu trabalhei com ele, já estava com uns 40 anos de pregação, e ele até meu professor de homilética. Ele tinha outro colega que trabalhava comigo, outro seminarista, na mesma igreja, e ele ia pregar naquela quarta-feira na igreja. Aí o pastor falou assim: você está muito calmo, né? O pastor já com uma certa idade, bastante experiência, ele falou: você está muito calmo, né? O outro colega, ele falou: pastor, eu estou um pouco calmo, tudo. Aí ele falou assim: eu já sou diferente. Ele falou assim: pastor, eu já sou diferente, quando eu vou entregar a mensagem, eu só consigo ficar mais calmo depois de entregar a mensagem. Às vezes a pergunta que eu devo me fazer sempre: o que eu tenho levado diante de Deus? Como eu tenho me achegado diante de Deus? Será que meu coração está preparado para estar diante de Deus? A igreja, irmãos, tem que estar preparado para isso. Nós temos que preparar nosso coração de chegar e sair de casa. Eu vejo que o culto a Deus, o culto que a igreja realiza na igreja, é algo precioso, é algo que é voltado para Deus, é algo de louvar a Deus, é o momento de nós sermos edificados, mas também de agradecermos o nome de Deus. E como nós temos nos achegado diante do Senhor. Será que de qualquer forma as pessoas hoje querem chegar no seu estilo, a sua forma, dizer: eu sou assim, né? Não estou querendo falar aqui que eu não quero ser tão radical, né? Mas quando eu olho para o Deus da Bíblia, eu vejo que é um Deus sério, que é um Deus que exige um proceder correto. Devemos, irmãos, sermos crentes zelosos na obra do Senhor, servindo ao Senhor com zelo e não com desleixo, não fazendo descaso da obra do Senhor. Devemos temer esse Deus da Bíblia. Amém? E, como eu disse, a própria Bíblia fala, né? Nós fomos em alguns textos, e esses dois irmãos que viram seus pais procederem de forma correta, nesse momento eles agem de forma leviana, de forma incorreta, e Deus traz consequências sobre eles, morte. Estarei continuando na próxima semana, nos outros versículos, porque nosso tempo agora já está chegando, né? Mas que Deus possa nos ajudar a sermos zelosos na obra dele. A gente tem que ter coragem, né? Esse zelo deve brotar. Devemos nos questionar, ler mais a Bíblia, para conhecermos o Deus que nós servimos. Senão, nós vamos levar diante de Deus nossos gostos, e não o gosto de Deus. Se você pegar Levítico e começar a ler Levítico, você vai perceber que Deus diz: assim que disse o Senhor, assim que diz o Senhor. Mais de 50 vezes, só no livro de Levítico essa frase vai aparecer, para saber como é a seriedade de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor, porque podemos louvar, Senhor, e ouvir a Tua palavra. Senhor, me ajuda a ser alguém zeloso. E também, Senhor, ajuda a Tua igreja, Senhor, ter zelo, ter amor pela Tua obra, Senhor, pela Tua casa. E também, Senhor, pelo templo, Senhor, que somos nós, templo do Espírito Santo. Que possamos ter zelo, Senhor, viver em santidade diante de Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos Tua obra de forma celosa, de forma cuidadosa. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nesse momento, irmão Alexandre, o senhor pode finalizar, trazer também os avisos. Quinta-feira temos culto aqui na igreja de oração. Eu quero pedir aos irmãos que venham, que esforcem para vir, né? Não porque eu preciso, eu não preciso. Nós precisamos de Deus. E unidos nós seremos mais fortes, né? Está aí a pandemia, está aí dificuldades. Eu creio que não é hora de recuar, não. É hora de nos ajuntar mais, de clamar ao Senhor
Senhor, de suplicar pela tua força, para que a gente possa enfrentar os momentos difíceis na nossa vida. Amém? E vamos estar orando uns pelos outros, pedindo a Deus paciência, força, crescimento espiritual em toda a nossa maneira de viver. Sexta-feira vai ter sábado nós vamos ter a Aldenir está dando uma aula de música, dando alguma coisa assim nesse sentido de capacitação na igreja, na área do louvor, da música, está sendo aqui. Eu convido os irmãos também a estarem participando. E domingo culto, normalmente. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, ó Pai, pelo esse privilégio de podermos estar aqui adorando, glorificando teu santo nome. Agora nos suplicamos que nos leve em paz para os nossos lares, que continua nos abençoando durante a semana, trazendo paz, fortaleza, alegria e disposição, desejo e vontade de estar aqui, orando uns com os outros, uns para os outros, para que esse mesmo povo possa ser edificado no Senhor. Então, prospero, os agradeço, nos olhos, em nome de Jesus. E aqui encerramos e todos tenham uma boa noite. Amém?